boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda videoaula da terceira edição do nosso programa Rodando o Brasil Online. Para quem não me conhece, eu sou a Verônica, sou fundadora e diretora executiva do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Eu também tenho fibrose cística e é com muita alegria que eu vou continuar aqui com vocês nessa noite e também pelas próximas 2 semanas apresentando as nossas videoaulas dessa temporada que está muito especial. Nessa edição do Rodando o Brasil Online de 2022, esse projeto que é uma realização da Vertex em parceria com o Instituto Unidos pela Vida, a gente está compartilhando com todos vocês vários conteúdos relacionados à saúde mental e qualidade de vida. A gente entende que por meio da informação e da rede de apoio, nós conseguimos, de alguma forma, contribuir para a nossa melhora da saúde mental, para o entendimento do que a gente tem, do como é possível a gente conduzir melhor o nosso tratamento, a nossa rotina com fibrose cística, a partir do momento que a gente entende melhor o que a gente tem e que a gente também passa a olhar a saúde mental de uma outra forma, com bastante importância. Então, os nossos encontros estão acontecendo aqui semanalmente, toda segunda-feira, às 19h15, por essa plataforma. E, claro que se você não pôde assistir ou se você quer compartilhar com alguém depois, esses materiais e todos os materiais das edições anteriores, tanto de 2020 quanto de 2021, estão no canal do YouTube do Instituto Unidos pela Vida. São vários materiais super ricos de fisioterapia, de nutrição, de atividade física, que você pode assistir, aprender e compartilhar com quem você quiser. Semana passada, do lado da psicóloga Simone Scheibe e da Dani Soares, que também tem fibrose cística, a gente conversou muito sobre saúde mental, nós falamos sobre as nossas maletas de ferramenta, depois deixem aí no chat se vocês colocaram em prática alguma coisa que a gente conversou na semana passada, o que foi o teu sol dessa semana, o que você descobriu, né, na tua maleta de ferramenta para pensar na saúde mental de uma forma diferente. E se você perdeu e está a fim de assistir depois, aqui no menuzinho links, no canto superior direito, você vai acessar o link do nosso YouTube depois que essa aula acabar, e aí vocês podem assistir na íntegra. Bom, já falando do que a gente vai ver hoje, a gente vai ouvir um pouquinho sobre educação em saúde, por que o autoconhecimento é tão importante na fibrose cística. E para bater esse papo com a gente, eu apresento agora as nossas convidadas, que eu tenho um carinho muito grande pelas duas, e eu vou começar chamando aqui a doutora Mariane, que é pneumologista e responsável pelo Centro de Atendimento ao Paciente Adulto com Fibrose Cística do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal aqui em Curitiba. Oi, doutora Mariane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Verônica, obrigada pela apresentação, eu agradeço muito o convite e agradeço quem está em casa também assistindo e gostaria de dizer que é um super prazer, é sempre muito gostoso a gente conversar sobre fibrose cística. Que bom, prazer imenso estar aqui, para quem não sabe, a doutora Mariane é a minha pneumo, então eu tenho um carinho muito grande, já que a gente está falando de autoconhecimento, muito do que eu aprendi, a forma que eu encaro hoje meu tratamento é graças a horas e horas e horas de conversa com ela, e a gente vai falar muito sobre isso, sobre a relação com a equipe, então é uma alegria muito grande ter você aqui. Além da doutora Mari, a gente tem também a presença de uma outra Mari, hoje a gente vai estar com uma dupla de Maris aqui, que é a Mariana Camargo, mãe da Sofia, que tem fibrose cística, e a Mari também é voluntária do Unidos pela Vida. Profissionalmente, ela atua como pesquisadora e orientadora de mestrado e doutorado em urologia na Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada. Queria agradecer também o convite, é uma honra estar aqui, podendo compartilhar e colaborar um pouquinho com o tema de hoje. E também é uma honra colaborar com Unidos pela Vida sempre, assim, de qualquer forma, né? Porque vocês ensinam tanto para a gente que a gente quer retribuir de alguma forma também. Então, queria agradecer desde já a participação aqui hoje. Obrigada, Mari, é um prazer ter você aqui, é muito bom ter você representando mães de pessoas que têm fibrose cística, pais, familiares, enfim, e também pesquisadora. Eu acho que é importante a gente lembrar que cada um, a gente vai falar muito disso, né? Cada um escolhe a sua forma de encarar a fibrose cística, que você vai trazer várias pílulas bacanas para a gente pensar sobre isso. E para a gente começar a nossa noite, as nossas atividades de hoje, assim como na semana passada, a gente vai assistir um vídeo super bacana enviado pelo Felipe Simeone.
ele tem fibrose também, ele é enfermeiro e está cursando medicina. Então vamos assistir um pouquinho do que o Felipe tem para falar para a gente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Simeone, eu tenho 34 anos e sou portador de fibrose cística. E hoje eu vou abordar com vocês um assunto importante, que é o autoconhecimento sobre a fibrose cística e como que isso contribui para um bom tratamento da fibrose cística. O autoconhecimento, ele é primordial para o tratamento. Ele é que nos dá qualidade de vida. Para nós termos essa qualidade de vida, nós temos que ter disciplina. Então eu vejo de uma maneira bem simples que nós temos que se conhecer, nós temos que estudar de si e também nós temos que buscar conhecimento sobre a fibrose cística. O que é a fibrose cística? Como que ela atua no nosso organismo? Para nós podermos ter um tratamento de excelência. Um exemplo que eu gosto de citar sempre é a fisioterapia. Se nós fazermos uma fisioterapia de qualidade, incluindo, por exemplo, o Pulmozyme num certo horário, solução salina e máscara EPAP, nós conseguimos ter a limpeza dos nossos brônquios. Isso é primordial para um tratamento da fibrose cística, é conhecimento. Eu gosto também de abordar o assunto do exercício físico, que não pode deixar de faltar em nenhum paciente da fibrose. Exercício físico é aumento de imunidade, auxilia no ganho de peso e também auxilia em força e resistência. Também nós temos a alimentação. Tendo uma alimentação limpa, uma alimentação saudável, nos permite manter em bom estado nutricional e buscar ter conhecimento sobre esses alimentos. Um alimento hiperproteico, um alimento hipercalórico, mas com uma quantidade de açúcar equilibrada. Com isso, nós conseguimos ter a nossa qualidade de vida. Esse é o pilar para nós termos a qualidade de vida. E sempre a gente buscar ter conhecimento sobre a fibrose cística. A medicina está avançando, a medicina cada dia que passa ela está crescendo. E nós temos esse conhecimento sobre a fibrose cística. Buscar nós termos os nossos direitos e os nossos deveres sobre a fibrose cística. Com isso, nós temos esse leque de autoconhecimento. Estudar nunca é demais. Desejo a todos felicidades. Um grande abraço. Felipe sempre dando um show para a gente. Ele esteve com a gente no Simpósio Brasileiro ano passado, inclusive na mesma mesa que você, né, doutora Mariane? E o Felipe é um grande exemplo aí de menino que tem fibrose cística, está realizando sonho, acabou de casar, Felipe, e ele sempre reforça a importância de entender o que se tem e se cuidar muito bem. E para a gente começar já a pegar o gancho do Felipe e entender o que é educação em saúde, por que é tão importante a gente entender o que a gente tem, que é o que a gente está falando aí nesses primeiros minutinhos, vou pedir para a doutora Mariane começar a dar um gostinho para nós aí do que a gente vai falar hoje. Então, doutora Mariane, está contigo esse primeiro momento aqui do nosso bate-papo de hoje. Compartilhando. Então, eu falei para a Verônica que eu não ia fazer slide, mas enfim, acabei fazendo, só para a gente conseguir todo mundo acompanhar o que é educação em saúde. E para começar, eu trouxe para vocês um videozinho, acho que muitos até já conhecem, é um pequeno trecho de um episódio do House, enfim, do seriado, mas que ele mostra um pouquinho da educação em saúde para a gente começar o nosso bate-papo. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. You're using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Sure.
Enfim, né, a gente sabe que isso é um seriado, enfim, as informações são todas passadas de uma forma muito caricata, né, muito exagerada, mas é um videozinho que serve de alerta, seja para pais, para pacientes, para cuidadores, para todos os profissionais de saúde, para os próprios médicos, né, para que a gente preste atenção na questão da educação em saúde, inclusive para que a gente entenda que a falta dessa educação em saúde tem muitas repercussões, né, repercussões com relação a sintomas, com relação ao controle da doença, com relação ao próprio controle e qualidade de vida do paciente, né. A gente tem que entender primeiro que, logicamente, que educação em saúde é um termo muito mais, um conceito muito maior do que simplesmente usar medicação, ensinar o paciente a usar medicação. Então, ela envolve principalmente você lidar bem com a informação, então, desde você obter essa informação de forma correta, precisa, que você consiga entender a informação que você está recebendo. Então, não adianta eu ter a informação, mas eu não entender o que ela significa. E, além de eu entender, eu tenho que conseguir utilizar essa informação. Então, você ter educação em saúde, ou então alfabetização sanitária, né, que é o termo que a Verônica até me ensinou, na verdade, que é o termo moderno relacionado à educação em saúde, enfim, é você ter todo esse domínio da informação. Para quê? Para que você consiga tomar uma decisão e transformar essa decisão em ação, e trazer isso para o teu benefício, para o benefício da tua saúde, né? Na prática, lógico, esse conceito é todo muito teórico, mas na prática o que significa? Significa que a educação em saúde tem que fazer com que o paciente consiga, por exemplo, reconhecer o seu estado de saúde, reconhecer os seus sintomas, reconhecer quando ele está bem, reconhecer quando ele não está tão bem, reconhecer quando ele precisa procurar ajuda, entender o tratamento, seja parte medicamentosa, seja como a gente ouviu, né, previamente, a questão de por que eu tenho que fazer exercício físico, por que eu tenho que cuidar da minha alimentação, como eu tenho que seguir o meu tratamento, que ordem que eu tenho que fazer as inalações, mas por que eu tenho que fazer nessa ordem? Então, são vários passos que somente a gente entendendo a doença, a gente vai conseguir aplicar na prática. Além disso, pensar principalmente em fibrose cística é o que vai nos fazer conseguir organizar consultas, organizar exames. A gente sabe que existe muita demanda do que fazer para o paciente, para a família do paciente fibrocístico. Além disso, hoje a gente já está numa época onde o paciente tendo acesso à informação, ele pode interagir com a equipe para analisar risco-benefício de tratamento, para ele dar a sua opinião, para a gente poder fazer um tratamento mais personalizado, não só de acordo com o que está no livro, com o que está no artigo, mas também do que é importante para esse paciente. E, além de tudo, também uma parte importante que às vezes a gente deixa de lado é fazer com que o paciente saiba lidar com a papelada. A gente está numa época muito burocrática, então a gente tem que lidar com papelada, enfim, para remédio, para receita, para convênio, enfim, uma série de papéis e de coisas que, se a gente não sabe fazer, a gente tem que saber onde procurar e como aprender a fazer isso. Então, a educação em saúde hoje engloba todo esse conceito. Na prática, é o que serve de substrato, então, de base, para que o paciente consiga gerenciar o seu autocuidado. Sem isso, fica muito difícil fazer tudo isso na prática. E por que isso é importante? Isso é importante porque já existe, inclusive, artigo que diz, né, já comprovando que você ter educação em saúde, você conhecer a sua doença, conhecer as repercussões dela e por que você tem que fazer seus tratamentos, está relacionado com um reflexo positivo no controle, na evolução dela. Então, quem tem mais educação em saúde, quem domina mais educação em saúde, tem menor necessidade de consultas, menos hospitalizações, menos dias de antibióticos, melhora de qualidade de vida e maior aderência ao tratamento. E a gente que atende paciente com fibrose cística sabe, né, se a gente for pensar lá no nosso videozinho da asma, onde apenas o uso inadequado de um dispositivo inalatório, de uma bombinha, já trouxe repercussão para o paciente, imagine quando a gente fala de fibrose cística, que é uma doença extremamente complexa, né, que tem uma fisiopatologia super difícil e que envolve vários tipos de tratamentos, vários pilares de tratamento, envolve medicação inalatória, oral, endovenosa, enfim, envolve remédio que tem relação com mutação genética, enfim, é uma doença extremamente complexa e que acarreta uma sobrecarga muito grande para o paciente. Se o paciente não conseguir organizar, entender, aceitar, enfim, por que tudo isso acontece, a gente não consegue fazer com que tenha aderência ao tratamento. E um dos principais motivos para que o paciente não consiga fazer o tratamento é justamente essa sobrecarga que todo esse tratamento, e aqui a gente não está falando só de tratamento medicamentoso, mas do tratamento como um todo, da sobrecarga que esse tratamento traz para esse paciente. Esse é um artigo de 2009, só para a gente ver como isso é
no mundo que acontece, né, que mostra que os pacientes, em média, levavam cerca de 108 minutos por dia fazendo os tratamentos direcionados para a fibrose cística, e que a média dos pacientes, a média de número de terapias realizadas era 7, mas que tinham pacientes que faziam até 20 tipos de tratamento por dia, e a gente que atende os pacientes na prática sabe que sim, tem muitos pacientes que fazem muitos tratamentos por dia, e isso consome um tempo muito grande, seja da família, quando a gente está falando das crianças, ou do próprio paciente, quando a gente já vai falando, né, dos adolescentes, adultos jovens e os adultos. E isso, a gente mostra aqui com isso na prática, né, dos nossos pacientes, vai gerando uma necessidade de organização dos nossos pacientes. Então, aqui é um post-it de uma paciente minha, né, que mostra só a quantidade, só aqui a gente tem mais de 15 momentos de tomada de medicação no dia dessa paciente, e aqui, como cortesia da nossa moderadora, a gente também tem uma outra forma, né, de controle do tratamento. Enfim, são muitos medicamentos, muitas coisas a fazer, então muitas coisas que o paciente precisa se preocupar ao mesmo tempo. Isso quando a gente ainda não está incluindo aqui o restante, né? Porque o paciente tem fibrose cística, mas ele não é a fibrose cística. O paciente tem outras coisas para fazer, então o paciente precisa, às vezes, né, estudar, precisa trabalhar, precisa, de repente, cuidar da sua alimentação, precisa ter lazer, precisa descansar. Os pacientes estão tendo família, então, às vezes, eles precisam também cuidar das suas famílias, né? E a gente fala que não dá para negar que a chegada de um filho na família acaba trazendo mais complicação ainda no sentido de trabalho, né? A mão de obra aumenta, e eu falo isso por experiência própria, mas é claro que o prazer também aumenta, mas tudo são coisas que somadas vão sobrecarregando cada vez mais esse nosso paciente. E se a gente tiver uma forma de fazer o paciente encarar isso de uma forma mais leve, a gente tem que tentar conseguir. E por que não dá para a gente... por que isso tem repercussão em saúde mental, né? Então, a sobrecarga, ela faz uma repercussão muito grande na saúde mental dos pacientes, isso a gente consegue ver, acredito que vocês conversaram sobre isso bastante na última aula, pela prevalência de depressão nos nossos pacientes, prevalência de ansiedade nos nossos pacientes, que chega a ser 2 a 3 vezes maior do que na população geral. E o grande problema é que, além de ter repercussão da saúde mental relacionada à saúde mental, essa repercussão também tem repercussão da saúde geral do paciente. O paciente que tem uma ansiedade, que tem depressão, acaba tendo uma qualidade de vida menor, ele tem um peso menor, ele tem função pulmonar menor, ele tem mais dificuldade de usar suas medicações, então ele é menos aderente ao tratamento, ele acaba hospitalizando mais, às vezes faz abuso de substâncias. E aqui eu queria inserir, para a gente até conversar depois, um conceito que também, além da educação em saúde na fibrose cística, é importante a gente levantar o conceito de educação em saúde mental. Por quê? Porque existe ainda muito preconceito relacionado à saúde mental e muitos pacientes desconhecem as doenças que podem acometê-los, os sintomas, e daí existe uma dificuldade de pedir ajuda. Já existe um movimento nos centros para que a gente faça uma triagem anual relacionada a sintomas de saúde mental nesses pacientes, mas essa é mais uma ferramenta que a gente pode dar para o nosso paciente para que ele mesmo consiga perceber os seus sintomas e procurar ativamente os centros de tratamento. E por que saúde mental e educação em saúde tem tudo a ver? Porque saúde mental envolve tomada de decisões, e tomada de decisões envolve saúde mental. E a gente precisa da educação em saúde para que a gente faça a tomada de decisões de uma forma correta. E a gente não está falando nem só de tomadas de decisões complexas, assim, de decisões simples, do tipo, eu vou tomar esse remédio ou não vou, eu vou tomar de manhã, eu vou tomar de tarde, eu vou fazer antes ou vou fazer depois, e decisões mais complexas que envolvem, né, cirurgias, procedimentos, relações, dúvidas relacionadas, né, decisões relacionadas à carreira, emprego, aposentadoria, eu caso, eu não caso, eu compro uma bicicleta, eu vou ter filho, eu não vou ter filho, então todas, né, e decisões mais graves, como a questão, então, né, vou para o transplante pulmonar, não vou, então são decisões que, mesmo que simples, são muito importantes e que fazem parte da vida toda do paciente com fibrose cística e que tem reflexo direto na saúde mental desse paciente, da mesma forma que se eu tenho um paciente que não está bem da sua saúde mental, talvez ele não consiga tomar as decisões da forma mais correta possível, ou mais, talvez não correta, mas mais adequada para a realidade dele, para ele, né, de forma mais personalizada. Enfim, finalizando, acho importante para depois a gente, né, dar seguimento à nossa conversa, falar que nós temos que sempre agir em parceria, né, porque para que a gente consiga que o nosso paciente tenha uma educação em saúde adequada, a gente precisa que o paciente invista nisso, no sentido de anotar dúvidas, de perguntar, de trazer as suas dúvidas e de discutir as suas dúvidas com a gente, né. Claro que o paciente pode usar ferramentas tecnológicas
farmacológicas, hoje a informação está disponível em várias, né, de várias formas, seja, né, internet, grupos, enfim, a gente sabe que a informação ela é compartilhada de forma muito rápida, e também sempre, às vezes, aquele paciente que tem mais dificuldade, ou então, no caso, lógico, das crianças, né, crianças pequenas, o suporte da família, né, o papel dos pais, dos cuidadores, dos amigos, enfim, para ajudar com que esse paciente procure a informação e consiga obter a informação da forma mais adequada possível. E nós, como equipe, temos como obrigação, né, fornecer essas informações da forma mais assertiva que a gente puder, em linguagem clara, em linguagem acessível, para que a gente consiga fazer com que o paciente compreenda o que nós estamos falando, esclarecer dúvidas, né? Então a gente precisa estar sempre disponível para esclarecer dúvidas e principalmente conseguir ter, diferente da relação médico-paciente lá do Dr. House com a Ana, lá na questão da asma, que a gente tenha uma relação médico-paciente mais segura, né, mais adequada, de empatia, de respeito, e que a gente consiga, né, como centro de referência ou como profissional, ser a referência do paciente, para que esse paciente tenha liberdade de trazer os seus questionamentos, de trazer as suas dúvidas e discuti-los com a gente, para que a gente consiga, assim, investir na educação e saúde e, consequentemente, ter os benefícios para esse nosso paciente. Então, acho que para introduzir eram esses os conceitos que eu queria trazer. Agora eu devolvo a bola para você, Verônica. Muito obrigada, doutora Mariane, sempre incrível te ouvir, sempre aprendo muito, fiz várias anotações aqui que a gente, enfim, é sempre importante a gente passar, nunca achar que a gente está fazendo tudo direitinho, sempre tenho que ajustar, sempre tenho que relembrar, sempre tenho que aprender, e essas trocas são sempre muito ricas, assim, né? E eu queria aproveitar o momento aqui e perguntar para a Mariana, que também está aqui com a gente. Mari, conta um pouquinho com você, né, enquanto mãe de uma menina que tem fibrose cística, que é bem novinha ainda, né? A gente tem aqui 3 cenários, doutora Mariana enquanto médica de adultos já, eu enquanto adulta com fibrose cística diagnosticada na fase adulta, e você enquanto mãe de um bebê. E claro que aqui a gente tem 3, mas se a gente tem quase 6 mil pessoas com fibrose cística, a gente tem 6 mil realidades diferentes, com certeza, né? Cada um no seu cenário, no seu tempo, na sua forma de reagir e enfrentar a doença. Mas conta pra gente como foi o diagnóstico da sua filha, que emoções que você teve ali mais intensas e como que você geriu isso no começo, como que você tem conduzido tudo isso agora com relação ao tratamento da sua filhota, Mari? Então, a Sofia, hoje ela está com 1 ano e 10 meses, ela foi diagnosticada no teste do pezinho, ela tinha aproximadamente 50 dias de vida quando a gente confirmou com o teste do suor, e a sensação, assim, a primeira sensação que a gente tem é de luto, né? É pensar, por que minha filha? Por que ela precisa passar por isso, né? Porque a gente vai buscando informação, a primeira Google que a gente dá, a gente já praticamente traz uma sentença de morte, assim, né? Então, a gente vive esse luto por um tempo, e aí depois a gente pensa, não, eu vou lutar pela saúde dela. Então, depois que a gente pensa, a gente começa a querer mover mundos e fundos para conseguir dar o melhor para ela. No meu caso, eu comecei a buscar artigo científico, ver o que a literatura me trazia de informação nova que eu poderia aplicar nela para poder trazer o melhor para ela. Mas, ao mesmo tempo que eu via tudo que tem na literatura, foi bom e foi ruim, né? Porque a gente vê o que de melhor que a gente quer fazer e pode fazer, mas a gente também vê o que de ruim que a doença traz em várias esferas, né? Porque a fibrose cística é uma doença multissistêmica, ela afeta vários órgãos. Então a gente fica pensando, será que minha filha vai ter tudo isso e agora? Só que ela é um bebê ainda, né? Então a gente tem que ficar pesando o que dá para fazer, o que não dá, o que vai valer para ela, o que não vai, e a gente não sabe, porque é tudo escuro ainda, né? A gente não sabe como que a doença vai manifestar nela. Então, no meu caso, foi bom eu ler os artigos científicos, mas eu não sei se seria bom para todo mundo, assim, né? No caso, filtrar a informação, a melhor informação. E, Mariana, tem uma questão também que, quando eu te apresentei, comentei, né? Você já é uma pesquisadora, já é da área científica, então você já vinha nessa rotina de leitura de artigo científico e, por óbvio, quando veio o diagnóstico da sua filha,
imagino que a tua primeira zona de conforto foi exatamente essa. A gente sabe que, da mesma forma, tem pais que não são da área da saúde, não são cientistas, não são acadêmicos, trabalham em outras profissões, e por serem leigos na área da saúde, buscam depoimentos, buscam histórias de outras pessoas, enfim. Então, uma coisa que é inegável é a velocidade da informação hoje em dia. A gente não tem mais como atire a primeira pedra quem nunca saiu do consultório com o celular na mão, pesquisando o que estava acontecendo, ou que já não chegou no consultório com um mapa de coisas, muitas vezes até confusas e erradas na cabeça. E aí eu queria devolver a pergunta agora para a doutora Mariane. Você comentou muito sobre a importância, né, do obter a informação, entender a informação e utilizá-la da melhor maneira possível, né, principalmente por conta de contribuir para tomar a melhor decisão e te mover para a ação, né, da melhor decisão. Mas como que você acha que essa busca de informações pode ajudar e, ao mesmo tempo, pode atrapalhar, considerando essa velocidade da informação? Bom, a gente que, enfim, eu falo que quem atende fibra cística já está até meio acostumado com isso, né? Eu falo que para a gente que trabalha em hospital universitário, todo ano troca o residente, e o maior terror, assim, para o residente é no primeiras semanas que ele passa no ambulatório de fibrose cística, porque o paciente sabe mais do que ele, e isso é fato, né? A gente sabe que os médicos acabam ficando até meio acuados, e é difícil, porque médico às vezes tem aquela posição de eu sei tudo, e quando chega um paciente de fibrose cística, o paciente já sabe muito mais do que o médico, muitas vezes, né? Lógico que depois a gente, né, vai aprendendo, enfim, né? A ideia de treinamento lá é essa. Eu sou super favorável à informação, eu acho que o paciente tem que buscar informação, a informação está aí, e eu estaria sendo, vamos dizer assim, estaria mentindo, enfim, se eu dissesse que eu domino toda a informação, porque a gente não domina, a informação é muito rápida, ela está muito disponível, a gente viu isso na época, na questão da pandemia, né, a informação brota, né, e a informação está onde você quiser procurar. O que a gente acha que precisa acontecer, e eu acho que também a questão de conversar em grupos, de ter contato com outros pacientes, é super significativo e é super importante. A única coisa que eu acho que a gente precisa, que o paciente precisa entender quando ele pega essa informação na mão, é que nem tudo se aplica a ele, e que nem tudo é exatamente da forma como está escrito, né? Porque o paciente é um. A gente fala, você mesma falou, tem, né, muitos pacientes com fibrose cística por aí. Cada paciente é um, com a sua peculiaridade, com a sua associação de sintomas, com a sua manifestação clínica, né? Desde a questão das suas mutações até como isso se mostra, né? Até como que o paciente se apresenta, e às vezes o que serve para um paciente não é exatamente o que vai servir para o outro. Então, eu acho que a busca da informação ela é muito válida e ela agrega muito, mas ela é ainda mais rica se essa informação for discutida com a sua pessoa de confiança, né? Seja o seu médico, seja alguém do seu centro de referência, seja fisioterapeuta, enfim, alguém que tenha uma base e que saiba orientar essa informação para que essa informação seja bem utilizada e não seja, né, distorcida no meio do caminho. Eu acho que é mais ou menos por aí o meu entendimento dessa questão de informação. Sim, e isso é uma coisa muito importante, porque lá no começo do Unidos pela Vida, né, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gente, e também era o começo dos grandes grupos de redes sociais, né, estava ali começando, vou entregar minha idade agora, né, o Orkut estava crescendo, e as pessoas estavam formando esses grupos e se conectando pela internet, assim, com um pouco mais de intensidade, e isso foi incrível, porque, por exemplo, no meu caso, eu pude conhecer outras pessoas que tinham fibrose cística, não achei que eu estava sozinha no mundo, sendo eu a única pessoa que tinha essa doença, mas ao mesmo tempo a gente vê muito disso, assim, né? As pessoas querendo falar sobre o que funcionou para ela, o que não funciona para ela. E isso não é uma peculiaridade só da fibrose cística, né? A gente vê aí para tudo, você vê em grupos de escola, os pais falando, porque meu filho está com isso, dei isso e melhorou. E isso não pode acontecer, né? A gente tem que falar de outros dois conceitos importantes, o uso racional de medicamento, você não fazer a automedicação, e na fibrose cística acaba que, a gente até estava conversando no paralelo, né? A pessoa já entende tanto do que tem. Eu fui diagnosticada há 12 anos atrás, né? Então, já é uma longa jornada, mas as pessoas que já são adultas e já acumulam aí
30 anos de diagnóstico, 35 anos de diagnóstico, às vezes é muito mais do que o tempo que um profissional passa de carreira trabalhando com aquilo. Então, a pessoa está ali todo santo dia, e isso também, ao mesmo tempo que é ruim, você já ficar projetando o que pode acontecer, como que isso pode complicar o que aconteceu com um ou com o outro, também é muito bom, porque você já consegue sentir quando que a tosse está diferente, e por isso é tão importante a gente ter esse autoconhecimento. Até que ponto eu posso ficar por aqui quieta, até quando eu tenho que acionar minha equipe de saúde, enfim. E, ao mesmo tempo, a nossa grande temática, que hoje é a saúde mental, isso também pode contribuir muito para a nossa gestão de saúde mental mesmo, né? Quando a gente está muito no comecinho, a Mariana pode complementar muito falando disso, Mari, quando a gente está muito no começo, tudo assusta, né? Você entra na internet, você se assusta, você não encontra a informação adequada. Da mesma forma, a mais recente, a pandemia foi assustadora para todo mundo nos primeiros meses ali, a gente estava apavorado. Hoje a gente já tem um domínio muito maior, né, do entendimento do como prevenir, do que fazer, as vacinas, enfim, tudo isso. Então, Mariana, conta para a gente um pouquinho aí do como que você tem feito esse processo de buscar informação. Você falou que gosta muito de artigo científico, mas é só nisso ou você também gosta de procurar em outro lugar? E como é que você processa e filtra essa informação? Como que isso te ajuda, né? Como que essas informações impactam no dia a dia de tratamento da Sofia? No começo foi bem desafiador, né? Porque apesar da gente estar em contato com a equipe, a gente tem lá o medicamento e a gente não sabe a melhor forma de aplicar no bebê. Então, eu lia muito depoimento no Unidos pela Vida, nas redes sociais. Eu entrei em contato com muitas mães que colocavam depoimento lá para ver como que elas faziam. Então, isso me ajudou bastante no começo. Hoje, assim, eu consigo ajudar outras mães também, isso é muito bom, porque várias mães também entram em contato comigo perguntando como que eu faço para dar enzima no bebê, então é muito gratificante poder ajudar também. E o conhecimento eu acho que hoje me ajuda tanto a manter uma rotina para a Sofia, incorporar o tratamento na rotina dela de uma forma que não seja pesada e não seja como se parecesse que ela está se tratando de alguma coisa, como se fosse algo normal da vida dela, para ela já incorporar, né, para ela saber que é algo que ela tem que fazer no dia a dia, igual escovar o dente, a fazer inalação, por exemplo, que não seja um peso para ela. E eu sei, por exemplo, que quando ela não está ganhando peso, né, e que eu tenho que aumentar um pouco o aporte calórico dela, dar uma comida mais calórica, o tipo de comida que é bom, dar mais carboidrato, mais proteína, isso ajuda bastante também. Se ela está com uma tosse, eu sei que eu posso aumentar as inalações de 1 vez por dia a 2 vezes por dia, no caso dela, né, que hoje ainda está com um tratamento mais tranquilo. O exercício físico, a gente já tenta também implementar na rotina dela todo dia, né, por mais que ela tenha 1 ano e 10 meses, eu tento brincar de pega-pega, pular no pula-pula, essas coisas lúdicas que eu sei que ela vai fazer um pouco de exercício físico por dia, assim, tomar sol, dar um passeio. Então, a gente tenta saber que o que é saudável para ela, né? Fazer uma alimentação saudável, igual o Felipe falou no vídeo, a gente tenta tudo que ele falou no vídeo, a gente tenta incorporar com ela, fazer uma alimentação saudável, para ela poder manter a imunidade boa o suficiente, porque a gente sabe que quando ela pegar alguma pneumonia, alguma coisa, ela esteja saudável o suficiente para conseguir combater, não perca peso para poder perder a imunidade. Então, eu acho que essa parte do conhecimento me ajudou um pouco a fazer esse manejo da rotina dela. E Mariana, a gente sabe assim, aliás, a gente não faz ideia do como seja a sua rotina com uma criança que tem fibrose cística. A gente já sabe que uma rotina, pelo menos aqui a gente está entre 3 mães, né? Então a gente já sabe que rotina com um bebê é uma rotina bastante cansativa, difícil, desafiadora, né? Porque
assim, todas as questões de alimentação, cuidado, educação, enfim, tudo isso já é bastante complexo, e não imagino elevado a qual potência quando se tem uma doença como a fibrose cística. E aí eu também queria te perguntar, Mari, a gente tem vários familiares nos assistindo, como que você, o seu esposo, enfim, tem tentado também, se isso tem acontecido, porque a gente sabe que, infelizmente, não dá para a gente acessar esses tratamentos, enfim, com tanta facilidade, mas como que vocês têm tentado também cuidar da saúde mental de vocês, se vocês já pensaram nisso, já sentiram essa necessidade, porque a gente vê muitos familiares, muitas mães, muitos pais, e infelizmente ainda isso majoritariamente recai sobre a figura feminina, né, na grande maioria das famílias. Como que você tem tentado lidar com isso também? Porque aqui a gente está falando da fibrose cística enquanto situação de rotina numa família, não só de quem tem a fibrose cística, né, Mari? Sim, muda completamente a cabeça, né? A Sofia é a minha única filha, então a maternidade já mexe muito com a gente, né? E incorporar ainda junto com o puerpério e tudo que traz a maternidade, mais o diagnóstico de fibrose cística, para mim foi muito difícil, assim. Eu comecei a fazer terapia, o meu marido também começou a fazer terapia, para a gente, na minha cabeça eu tinha que ser forte para ela, assim, para quando ela precisasse realmente de mim, assim, minha preocupação é ela tá precisando de mim e eu tá aos prantos e não poder ajudar, porque eu sou muito chorona, então qualquer coisa tô chorando. Então eu pensava, eu não posso chorar, preciso ser forte. Então eu preciso trabalhar a minha cabeça para eu conseguir ser forte para ela. Então eu comecei a fazer terapia por causa disso. E super me ajudou, assim, é algo que eu recomendo para todos os pais, assim, porque eu acho que alivia um pouco a nossa pressão, né? A gente sabe que nem todo mundo conta com uma grande rede de apoio, seja para levar a criança, para ajudar, para poder minimamente descansar um pouquinho, ou ter realmente esse braço em casa de ajuda doméstica, enfim, que seja. Então, que cada um encontre, pegando um conceito que a gente falou na semana passada, na sua maleta de ferramenta, algo que também olhe para si, né? Porque quem cuida de quem cuida é uma coisa que a gente sempre precisa pensar, porque vocês são os cuidadores principais dela, vocês têm que estar bem, vocês têm que estar firmes, e a gente sabe que é uma rotina, assim, extremamente exaustiva. A gente está com bastante gente participando aqui, queria mandar um beijão para o Adson. O Adson tem 33 anos, tem fibrose cística e vai ser pai de gêmeos. Adson, parabéns em dobro para você, fôlego em dobro também. Ele está dizendo aqui que usa insulina, NPH irregular, tobramicina de 12 em 12, com um intervalo de 30 dias, alfa-dornase, ácitro, 41 cápsulas de enzima por dia. Então, veja, tudo aquilo que a doutora Mariane falou, né? É um tratamento exaustivo, haja tabelinha para não se perder, e vem algumas noitezinhas acordado pela frente ainda. Então, realmente precisa de muito cuidado. Adson, parabéns para você, você que é nosso super querido aí da fibrose. A Inês está falando aqui, com base nisso que a Mariana acabou de dizer, o bebê dela tem 4 anos e ela disse que ainda é muito difícil, que ela ainda se emociona muito, tem muita dificuldade ainda de lidar, e é muito isso que a gente está falando, né? A gente tenta entender, tenta ter empatia de entender o que cada um está vivendo, mas para cada um é diferente, cada estrutura familiar também é muito diferente. E aí eu queria perguntar para a doutora Mariane, pensando nisso que a Inês acabou de falar, a gente vê muito essa situação, assim, né, dos pais com essas sensações, assim, de dificuldade mesmo de lidar com um diagnóstico como esse, um pouco dessa sensação, a gente vê muito as pessoas relatando um sentimento de culpa, um sentimento de angústia, ou mesmo as crianças que têm fibrose cística que não aderem ao tratamento, não querem saber da doença, como se fosse uma negação, né? E aí eu queria te perguntar, o que você acha, assim, que pode ser uma estratégia para enfrentar essa situação dentro do que a gente está falando, doutora Mariane? Acho que esse é um aspecto
muito importante, eu acho que talvez um dos principais aspectos que dificulta é a questão de aderência a tratamento, que são várias coisas que você pontuou, né? A questão dos pais e, enfim, dos cuidadores, essa questão da culpa, a gente não trabalha diretamente com crianças, né? Mas os pais nunca largam os pacientes, né? Então eu falo, a gente atende paciente de 40 anos, o pai vem junto, a mãe vem junto, não adianta, não... E, enfim, a gente estimula, lógico, que os pacientes sejam independentes, mas na hora que o bicho pega, a gente sempre tem o suporte, né? A família está sempre junto, isso é muito bonito na fibrose cística, é uma coisa para nós é muito importante. A questão da culpa é uma coisa que a gente trabalha sempre, porque a gente vê isso na prática, né? A gente vê isso, é muito triste se a gente olhar do ponto de vista, assim, né, da doença mesmo, não existe culpa nisso, né? Existe, enfim, uma coisa que aconteceu, uma doença que é genética, que veio dos dois lados e que poderia ter vindo de qualquer outra forma. E, enfim, isso a gente tenta trabalhar com os pais, até para que o diagnóstico fique mais leve, né? Para que a sensação fique mais leve, para que a gente já tem, o paciente e a família já tem tanto trabalho, tanta coisa para se preocupar, que carregar uma culpa a mais nas costas é a última coisa que precisa. O ideal seria que a gente tivesse suporte psicológico em todos os grupos, né? A gente não tem não tem apoio psicológico no nosso centro ali, mas a gente acaba fazendo nós mesmos, vamos dizer assim, né? Acho que todo mundo que acaba atendendo fibrose cística acaba tentando dar esse apoio. O estímulo à aderência é muito importante, a gente realmente pega, especialmente as crianças que estão na adolescência. Eu falo assim, enquanto está na mão de pai e mãe, é uma maravilha, funciona tudo lindo, maravilhoso. A hora que entra na adolescência, aí é só guerra. E daí, não é só guerra, mas tem bastante guerra. E daí a gente vê aquelas vezes o pai e o adolescente discutindo no meio da consulta. Enfim, o que a gente tenta fazer? A gente tenta apaziguar as coisas, né? Eu acho que a gente tem que olhar, e talvez até pelo meu foco ser mais de adultos, e a gente pega a partir de 14 anos e pega bem essa fasezinha dessa transição, a gente tem que também olhar pelo lado do próprio paciente, sabe? O adolescente tem a sua forma de ver, a gente tem que saber encaixar aquilo no contexto dele, saber encaixar o tratamento na rotina dele. Eu sempre falo assim, não adianta também privar o adolescente, eu entendo que os pais querem proteger, né, esse filho, eu sou mãe também, a gente quer sempre proteger, mas a gente também tenta jogar um pouco no time no time do paciente, no time do adolescente, até para que a gente equilibre um pouco ali e consiga ter, talvez não o ótimo, mas talvez ter o muito bom ou o bom desse resultado, né? Porque também não adianta a gente apertar demais, tudo que a gente aperta demais acaba, né? Acaba arrochando, não vai adiantar, então a gente tenta também jogar um pouquinho para o lado do paciente e tentar equilibrar as coisas, que fique bom para os dois lados. Talvez, é como se diz, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes, a gente fica com o bom, se a coisa estiver fluindo bem, a gente tenta, enfim, fazer dessa forma. E a gente encaminha, né, Verônica? Quando a gente precisa, a gente encaminha o paciente, né, para suporte. Sem dúvida. E acho que para chegar nessa equação do bom, essa relação aberta é fundamental, é o que faz a diferença, né? Você conversar, assim, e inclusive ter momentos em que, e a gente também tem vários profissionais de saúde nos assistindo, você ter momentos em que esteja você, enquanto profissional, e o adolescente sozinhos no consultório, Exato. porque a gente sabe que, assim, a intenção dos pais, obviamente, é sempre a melhor de todas, mas, ao mesmo tempo, tem horas que o paciente vai querer falar sozinho, aquela pessoa com fibrose cística vai querer desabafar sozinha, vai querer, enfim, né, colocar as É suas muito comum angústias. isso, é muito comum. Às vezes a gente dá a oportunidade para né, ou a gente, né, deixa o pai esperando lá fora, ou enfim, a consulta ela flui diferente, né? Saem Sim, informações diferentes, enfim. sim. A gente precisa desse vínculo com o paciente, né? E, Para que ele tenha liberdade para contar, para tirar suas dúvidas, para ter as suas queixas, né? Do ponto de exato, e ao vista mesmo dele. tempo que ele vai trazer à tona as queixas deles, eu entendo que também, pensando enquanto saúde mental, isso é importante, inclusive, para a construção da autonomia dele, né, da independência, ele começar a entender diferente o que ele tem, ele entender que a cada escolha que ele fizer, a cada renúncia que ele fizer, né, ele vai ter uma consequência disso, não fazer o tratamento adequadamente pode impactar em outras coisas muito legais, por exemplo, não poder ir na festa do amigo porque vai estar doente, que não fez tratamento direito, enfim, a gente sabe que, hipoteticamente, a gente está trazendo um exemplo aqui, mas que
ele entender por esse viés da autonomia, da independência também, enquanto construção de saúde mental, etc., para ele é super importante ouvir. Então, pais que estão nos assistindo, são pais de adolescentes, deixem a galera, essa garotada toda entrar sozinho um pouco no consultório também, depois valida ali com o pneumo que foi passado para poder ajudar na cobrança, no controle, na ajuda. E acho que muito mais que cobrar, participar, né? É dar a mão e vamos junto. Acho que é por aí, assim. E os próprios profissionais da saúde, eu acho que uma das relações mais bonitas que se constrói no consultório é justamente essa, é entender que esse profissional da saúde faz parte dessa construção de futuro, dessa pessoa que tem uma doença crônica, que ainda não tem cura, e tentar resgatar com essa pessoa para que ele está aqui hoje, né? A gente não vive para se tratar, a gente se trata para viver, mas você está vivendo para quê? E aí já queria puxar o gancho também, doutora Mariane, continuando com você nessa linha por enquanto, eu me lembro que no simpósio do ano passado você falou e me marcou muito, assim, né, como a gente tem que se ver além da fibrose cística. Então, você trouxe os exemplos aqui de tantas outras coisas que as pessoas com fibrose cística tendem a querer fazer, porque o sonho é único, cada um tem o seu, mas como que você estimula, né, para que as pessoas também pensem além da fibrose cística, encoraja para que eles, né, se sintam empoderados a buscar os seus sonhos, enfim. Eu acho que até eu acho que essas aulas, e especialmente essa aula de hoje, ela é muito importante para isso, porque o que a gente vê muitas vezes, e não entendam, isso não é uma crítica de forma alguma, a gente sabe que o cuidar é muito importante, mas a gente precisa cuidar dando liberdade para esse paciente, para ele entender que ele não é só doença, né? Então, às vezes a gente pega pacientes, eu tenho pacientes adultos que receberam, enfim, a orientação de que eles só tinham que sobreviver, né? E a vida inteira foi em cima de tratamento, 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 tratamento. E hoje a gente fala para o paciente, não, não é bem assim, né? A gente, logicamente, a fibrose cística evoluiu muito, a gente teve melhora de sobrevida, a gente consegue ter condições de vida muito melhores, né, para os nossos pacientes, mas a gente estimula que esse paciente, não, você precisa viver, na verdade, né? Então, a gente estimula que o pessoal estude, que o pessoal escolha uma profissão, que o pessoal, né, enfim, escolha uma carreira. Quando os meninos começam a chegar nessa idade ali de, né, de terminar ensino médio, a gente pega no pé para eles escolherem alguma coisa. Mas, não é ficar solto, não é isso. Inclusive, eu falo para alguns, vamos escolher uma coisa aí que você goste, mas que seja fácil para articular com as tuas inalações, com as coisas que você faz. A gente conversa muito sobre a questão também de emprego, o que vai fazer para frente, questão de família, a gente sabe, por exemplo, relacionamento. É tão bacana quando você tem um relacionamento saudável de um paciente com fibrose cística, né? E seja, né? Enfim, encontra um parceiro, uma parceira que participa, o paciente melhora, enfim, sabe? O parceiro soma, ajuda a tratar, a pessoa melhora em todos os sentidos, né? E melhora de saúde mental também. Então, são sociedades, né, que os pacientes conseguem fazer que são muito bacanas da gente ver. Então, a gente procura sempre, assim, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer o teu tratamento, vamos incluir o teu tratamento dentro da tua vida, mas a tua vida continua. E a coisa que eu mais gosto de ver são esses pacientes. Então, o paciente que está aí, que se formou, ou que está trabalhando, que está, sabe, que está, enfim, tem, né, está na sua casa, tem um marido, enfim, tem filhos, né, como o paciente vai ter gêmeos aí, a Maria, enfim. Então, assim, isso é muito legal. E isso é uma vitória, Só que é um conceito que eu entendo que tem que ser trabalhado desde pequeno, porque essa criança não pode crescer numa redoma total, vamos dizer, privada dessa coisa de querer, né? De querer crescer, evoluir, enfim, ficar bem. Existem exceções, a gente sabe que existem situações de exceções, mas a gente trabalhando com o grupo como um todo, eu acho que é uma coisa que tem que ser estimulada desde sempre. Né? Tem que ser estimulado sempre, porque o paciente fibrosístico tem que viver, tem que alcançar seus objetivos, tem que sonhar, tem que ter né? Tem que ter a sua vida, na verdade. A fibrose cística está ali para a gente ir cuidando dela, paralelo ao que a gente consegue fazer. Por isso que a gente fala aqui, né, que a fibrose cística é parte do que somos, não o limite do que a gente pode ser. Mariana, estamos com Mariana e Mariane, que até agora conseguimos, não me perdi, não me embananei nas mares. Mariana, conta você então, o que você diria para os pais que estão nos assistindo,
suas estratégias aí, né, de tratamento, de adesão, enfim, e você até comentou no começo que você faz com que a brincadeira seja uma fisioterapia escondida, e a gente falou isso muito na primeira edição, lá em 2020, o Evanilson trouxe vários exemplos super bacanas do que a fisioterapia pode, como que uma brincadeira pode também ser uma fisioterapia. Conta pra gente como é que é a rotina aí com a Sofia. Eu tento não deixar ela numa bolha, assim, né? Igual a doutora Marielle falou, se eu pudesse, logicamente eu deixaria. Mas eu sei que ela tem que viver e ela tem que ter as experiências, né? Então, eu tento sempre... Ela ainda é criança, né? Então, eu tento sempre encaixar a brincadeira e depois a inalação, junto com a rotina, né, de almoço, depois mais brincadeira, e sempre a brincadeira ser alguma coisa que estimule a parte de exercício físico, a parte que a gente tem, né, durante durante as consultas com o fisioterapeuta, né, a gente tem o aporte dele durante as consultas. Então, a gente sabe os exercícios que a gente tem que fazer, que vai melhorar ela, que vai ajudar ela a escarrar melhor. Então, a gente tenta aplicar de algumas maneiras essas técnicas. Com a bola de pilates, a gente coloca ela para brincar com a bola, no pula-pula, ou então de pega-pega, para ela correr. Mas eu tenho plena noção de que hoje ela tem 1 ano e 10 meses e que eu tenho esse controle, né? Conforme ela vai crescendo, eu vou perder totalmente essa mão e eu tenho certeza que eu vou ter que trabalhar mais uma vez o meu psicológico para poder lidar com a rebeldia que vai vir em cada fase do desenvolvimento dela, né? Cada fase eu vou ter que aprender a lidar de alguma maneira. Não gosto mais de correr, não gosto mais de pula-pula. Eu sei que vai vir alguma fase dessa difícil em breve. Entre outras, né, Mari? Entre outras. Não quero arrumar o quarto, não quero fazer lição. Vem várias, vem várias. E aí eu estava até rindo aqui que você falou, se eu pudesse eu colocaria numa bolha, mas eu acho que isso não é privilégio só de mãe de quem tem fibrose cística, não, porque a minha filha não tem fibrose cística e se eu pudesse botava na bolha igual. Isso é uma coisa meio maternal. E aí queria até puxar esse gancho, porque aqui em casa, enfim, né, eu tenho esses 35 anos de histórico de idas e vindas de hospital sempre, né, sempre com esse cuidado de saúde muito grande. Meu marido, 0. Até quando a gente começou a namorar 10 anos atrás, eu falava, gente, como assim você nunca tomou uma injeção, você nunca tomou um soro, nunca ficou internado, que coisa esquisita, vamos fazer um check-up, deve estar precisando de alguma coisa, que vai muito da realidade que a gente vive, né? E aí, depois que a nossa filha nasceu, ela está com quase 3 anos e meio, eu percebi que eu estava projetando nela o medo que eu tinha dela ter alguma coisa que eu tive. E, na verdade, isso é meu. Eu fiquei doente, eu tive um monte de problema, e aí eu estava fazendo com que... eu estava privando ela de algumas experiências por medo de que acontecesse alguma coisa, que ela caísse, que ela se machucasse, que ela tivesse que fazer uma cirurgia, porque daí na minha cabeça eu já andava 20 passinhos, né? Tem uma parte maternal de cuidado, mas tem uma parte que, com muita terapia, eu entendi que, na verdade, era a minha experiência que eu estava projetando nela. E aí eu assisti um documentário, era aí que eu queria chegar, muito bacana, que chama O Começo da Vida, o volume 2 dele, né? Que chama O Começo da Vida, O Lado de Fora, está disponível no Netflix, é super bacana para entender a infância e muito disso, assim, né? Da gente colocar a criança para viver, para se desenvolver. E uma frase que eles falavam é o seguinte: o maior risco da criança não é cair da árvore e se machucar. O maior risco dessa criança é não subir numa árvore, ela não ter a experiência de subir numa árvore, de brincar no meio do mato, de se machucar, de ralar o joelho. E desde então parece que um portal se abriu, que toda vez que eu penso assim, não, meu Deus, se a Helena ficar no sereno, se tomar chuva, o maior risco é ela passar uma infância sem tomar chuva. Já pensou que chatice não botar a criança para tomar uma chuva? Talvez fique o nariz correndo, pode ser que sim, mas tudo bem, é assim, menor dos problemas. A gente tem que, dadas as proporções de cuidado, de atenção, de realidade da criança,
a saúde mental está totalmente ligada a isso, né? A experiência que você vive, as memórias que você cria, e esse momento em que a gente sabe que a maioria das pessoas com fibrose cística ainda são da fase da pediatria, da adolescência, enfim, embora a gente tenha tido uma crescente aí na fase adulta, mas é o momento em que a nossa memória está se criando, que as nossas histórias estão se criando, então não privar essa criança que é uma criança e que uma das coisas que ela tem é fibrose cística, mas ela também tem 1 milhão de coisas para viver, para experienciar, para brincar, para se sujar, para ralar o joelho, para ficar com o hematoma, né? E eu sempre brincava com a doutora Mariana, às vezes eu falava para ela, porque eu tô com dor de garganta. Sim, você é uma pessoa normal, você pode ter amidalite, você pode machucar o dedo, pode acontecer tudo, né? E aí, para fechar, a gente já está quase chegando no finalzinho, eu vou ver mais umas mensagens, mas vou contar uma história engraçada, doutora Mariana, vamos nessa, porque essa vale muito a pena, vou me entregar aqui. A gente falou muito aqui, né, nessa noite sobre a importância da gente entender, pesquisar, estudar, aprender, conversar com o médico, conversar com outras famílias, ler sobre o que a gente tem, para que a gente possa lidar melhor com o que a gente tem. Mas para fechar, eu queria que a doutora Mariana desse um recado final aí, do quanto a gente também tem que tomar cuidado e sair com essa mensagem, né? De que a educação para a saúde, o entendimento é super importante, mas que a gente tem que manter esse nosso porto seguro, né? A gente tem que ter o porto seguro da confiança, da informação adequada. E tivemos um episódio muito engraçado esse ano, né, doutora Mariana, que eu te liguei chorando. Tá contigo, pode usar esse exemplo. Que a informação não é só achar o artigo na internet, né, no Google, né, é abrir exame de tomografia também em casa, né, e sim. achar que domina tudo, porque o paciente também acha que sabe tudo. Acha. Então, e daí eu tô lá cometendo uma infração, atendendo o telefone, dirigindo, né? Ninguém conta que eu estava fazendo isso. Essa criatura chorando, essa criatura Verônica chorando. Falei que, nossa, aconteceu uma catástrofe. Por que eu abri a minha tomografia? Porque eu tenho nódulo. Falei, demorou para cair a ficha, eu já tinha visto a tomografia dela no site. Eu falei, mas Verônica, o que você está chorando, criatura? A tomba estava até melhor em umas coisas lá que eu tinha visto. Não, porque tenho nódulo. Aí, enfim, eu falei, Verônica, pelo amor de Deus, é nódulo centrolobular. O seu nódulo tem um sobrenome que é centrolobular, e nódulo centrolobular é secreção no pulmão. Então, você não vai ter câncer, você não está com câncer, você não vai morrer, você precisa fazer mais físio. Enfim, e daí a gente fica pensando, meu Deus, isso depois de todo o faniquito que ela já tinha tido, que o marido já tinha acudido, enfim, estava todo mundo chorando, rezando a missa em casa já. Então, assim, a gente entende, é lógico, eu falo assim, que nem eu falei antes, o paciente sabe das coisas. O paciente sabe das coisas, eu não tenho nenhuma dificuldade em aceitar isso, eu discuto o tratamento com o paciente me manda artigo, eu olho o artigo, a gente troca ideia, enfim, eu não tenho nenhum pudor com relação a isso, inclusive acho ótimo, acho que é uma participação legal, é uma troca e a gente só agrega. Agora, vamos tomar cuidado com as interpretações, né? Enfim, vamos trocar essa ideia antes de se desesperar, vamos sempre ter uma figura para você perguntar. Eu acho que a questão de você ter um porto seguro, alguém de referência, ela é importante demais na fibrose cística, né? Porque se a gente não tiver isso, a gente fica perdido. Né? Como eu falar, a informação está aí, mas nem toda informação é correta, nem toda interpretação é correta, nem todo nódulo que você joga no Google vai mostrar o nódulo que você tem. Né? Enfim, eu acho que é super importante que a gente tenha para onde correr nessas horas, e daí a importância do vínculo com o centro de tratamento, e por isso que a gente advoga tanto que os pacientes fiquem em centros de referência, né? Que eles possam ser melhor cuidados. Eu paguei esse mico em rede nacional porque é um exemplo muito característico do que a gente está falando aqui hoje, que é procure informação, estude, entenda, mas tenha o seu porto seguro, tanto para receber essa informação adequadamente, quanto para validar e tomar decisão em conjunto, porque senão a gente vai chorar desnecessariamente, vai se desesperar, e eu me desesperei muito e chorei muito. E a Mari também comentou que no começo, quando a filha dela foi diagnosticada, isso acontece com 99,99% das pessoas, a gente corre para o Dr. Google, e ele não é formado em medicina, ele não trabalha no centro de referência de fibrose cística, então
Pode acessar o site do Unidos pela Vida, que lá a gente tem informação E verificada. o Google não sabe quem você é, entendeu? O Google não sabe quem você é. Eu acho que isso talvez seja um ponto importante, né? O Google ajuda, não desmereça o Google, a gente usa Google também. Mas o Google não sabe quem você é e nem adaptar as respostas para a tua realidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter uma ponte. Com certeza. Gente, nós estamos chegando no finalzinho, quero ler umas mensagens muito queridas que chegaram aqui. A Fernanda Pereira falou, estou adorando o conteúdo, são coisas que precisamos ouvir para viver melhor e cuidar com mais tranquilidade dos nossos filhos, parabéns. O Watson falou que está esperando um casalzinho, que delícia. Muito bem. Que mais? Bom, vários agradecimentos, vários beijinhos. O Giovanni, doutora Marina, perguntou, os exercícios físicos substituem a fisioterapia respiratória? Essa é a grande, né, de $1 o milhão grande desejo de todo mundo, mas não, até o momento não, a gente não pode dizer que exercício físico é superior ou nem equivalente à fisioterapia respiratória, mas, como a gente fala, a gente tem que se adaptar a tudo e nem todo mundo consegue fazer fisioterapia da forma, né, o tempo inteiro, da forma como a gente gostaria, né, da forma ótima. A gente sabe que tem grupos que inclusive mesclam, né? Então eu faço atividade física regular, um dia ou outro que eu não consiga fazer a minha fisioterapia, se eu fiz a minha atividade física, isso já consegue contrabalançar. Então tem um papel importantíssimo, mas a gente não pode dizer que substitui. E para isso a gente tem também 12 vídeos como esse aqui de 2020, então acessa lá, o Ivanirso fala assim com profundidade, a gente passou muito tempo falando disso, porque é a dúvida de todo mundo, mas de padrão, via de regra, a resposta é sempre essa, de que não substitui. Eu acho uma coisa, até me permita só fazer um comentário sobre o que a Mariana falou antes, da questão da atividade física na criança, né? Porque é importante demais estimular a criança a fazer atividade física desde pequenininha, né? Lógico, dentro do que é permitido, porque não é tudo que você vai poder fazer, né? Que a criança pequena pode fazer, mas para justamente ela já crie esse hábito de atividade física, que isso já entre na rotina, que isso já seja a realidade para ela, né? Para que a gente não tenha que brigar com isso no futuro, né? Então, pegar um adulto que já é sedentário e tentar fazer atividade física é muito mais difícil do que a gente já embutir na cabecinha da criança que aquilo vai fazer bem para ela a vida inteira. Achei muito bacana a tua iniciativa. Obrigada. Que bom. Gente, nós estamos chegando realmente no finalzinho aí do nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer muito a presença de vocês duas, reforçar aí meu carinho por ambas, minha admiração, e queria pedir para a doutora Marina deixar suas palavras finais aí, depois a Mari também. Eu que agradeço a atenção de vocês, eu achei muito bacana, eu sempre acho legal essa troca com pacientes com fibrose, com pais, com familiares, com cuidadores, porque a troca é muito enriquecedora, assim, a gente gosta muito, eu gosto muito, né, eu gosto muito de conversar com os pacientes, eu falo que a fibrose cística para mim é mais uma oportunidade de estar sempre, né, conversando com os pacientes, entendendo, e eu acho que isso sempre agrega demais. E fica, né, lógico, a mensagem aí de todo mundo procurar entender sua doença, tirar suas dúvidas, entender o que tem, tentar aplicar isso e não ir com dúvida para casa, enfim, não ficar pondo minhoca na cabeça, né, procurar sempre o teu ponto de referência para tirar tuas dúvidas, enfim, para que conseguir aplicar um pouco disso que a gente conversou hoje, né? Que eu acho que só tem a ganhar com isso. Que bom, muito obrigada. Mari? Queria agradecer também ao convite de hoje. E a minha mensagem seria para os pais e para os pacientes com fibrose cística para tentar não carregar muito o fardo, né, da doença, igual você comentou, né? A doença, o paciente não é a doença, né? A doença está com o paciente, mas ela não é o todo. Então, para tentar mentalizar um pouco isso, deixar as crianças viverem a vida da forma mais normal de criança possível, que é o que eu tento também fazer com a Sofia, e trabalhar a mente, né, para poder aceitar tudo que vem junto com a fibrose cística. Maris, queridas, muito obrigada, foi uma delícia bater esse papo com vocês, acho que todo mundo gostou e aprendeu muito, tem muitos comentários legais,
e esse vídeo vai ficar disponível aí para sempre nos nossos canais, então todo mundo que quiser assistir de novo, compartilhar, vai ter muita gente ainda que vai se beneficiar desse conteúdo. Obrigada demais para vocês duas, e obrigada também para todo mundo que nos assistiu ao vivo aqui, ou que vai nos assistir depois no nosso canal no YouTube. A gente está chegando então ao fim da nossa segunda videoaula dessa terceira temporada do Rodando Brasil Online. Hoje a gente conversou sobre educação em saúde e autoconhecimento no cenário da fibrose cística, ao lado da doutora Mariane, que é pneumologista do Hospital de Clínicas de Curitiba, de adultos, e da Mariana Camargo, que é mãe de uma menina linda com fibrose cística e voluntária aqui do Instituto Unidos pela Vida. Tenho certeza que todo mundo, assim como eu, curtiu bastante, aprendeu bastante, e depois a gente ainda vai poder rever e compartilhar tudo isso por um bom tempo ainda para seguir nesse desenvolvimento que a gente falou tanto hoje. Quero agradecer mais uma vez todo o time da RSTcom, que está aí nos bastidores, da Vertex, do Unidos pela Vida, por todo o suporte e apoio em mais uma transmissão. Então, relembrando, a partir de amanhã, ou já ainda no meio dessa semana, já estará no canal do Unidos pela Vida no YouTube, aqui nesse linkzinho que tem aqui logo acima do chat, na plataforma, você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar, não perder nenhuma atualização. E no nosso próximo encontro, que é segunda-feira que vem, dia 16 de maio, às 19h15, também por esse mesmo link, a gente vai conversar sobre a rede de apoio na fibrose cística, que hoje a gente começou a falar disso, na semana que vem a gente vai destrinchar um pouquinho mais. A gente vai receber a Ketiane, que é assistente social lá do Rio de Janeiro, e o Gabriel Medeiros, que é pai de um menino que tem fibrose cística e presidente da associação lá do Maranhão. Então, a gente também vai ter duas visões aí de profissional da saúde e de familiar, ele que também representa uma associação de assistência. Claro que a participação de vocês em todos esses projetos é super importante, são vocês que fazem Unidos pela Vida acontecer, e a gente queria também convidar a saber mais sobre o nosso trabalho, acessando o nosso site, unidospelavida.org.br, o nosso relatório de atividades que acabou de sair, para vocês poderem conferir também, e se sentirem vontade de apoiar esse e outros projetos, acessa lá unidospelavida.org.br/doe e escolha a melhor forma de nos ajudar. Muito obrigada pela audiência de todo mundo, eu espero vocês na segunda-feira que vem, se cuidem bastante, um beijo grande e até lá.